Olá, alunos e alunas de filosofia. Estamos falando um pouco sobre a questão da estética, sua importância, seu valor, porque é um campo do conhecimento filosófico que se dedica a observar a arte, essa produção tão decisiva e tão significativa no espaço cultural humano. O juízo estético, portanto, é um juízo importante tanto quanto o juízo moral. É importante para o pensamento humano avaliar, sim, o relacionamento ético que se estabelece em um contexto social, as dinâmicas da ética, aquilo que é ético, aquilo que é antiético no processo da convivência humana. Isso é de fundamental importância para o progresso e para a existência de uma sociedade que seja adequada à sua possibilidade de vivência oferecida aos seres humanos que ali estão. Mas também o juízo estético é um juízo de imprescindível importância. Precisamos examinar as obras de artes, não só nas suas implicações éticas, porque elas possuem também, mas observando o dado da beleza, o lado da lógica e as questões relativas ao objeto de arte em si. Havíamos mencionado duas interrogações importantes acerca daquilo que a arte é, daquilo que a arte significa. Por um lado, entendendo que a beleza que é inerente a um processo de concepção da arte pode ser um aspecto relacionado ao próprio objeto artístico que se expressa. Nele mesmo está a beleza e todos os pensamentos e reflexões deveriam convergir no sentido de validar a beleza que o objeto revela por si mesmo, que a produção artística revela por si mesma. Mas, por outro lado, podemos também indagar se não é um processo de subjetividade dentro das culturas e das civilizações determinar e estabelecer o que é belo e o que não é belo, em termos de produção de arte. Temos, por exemplo, em Platão, uma questão importante. Para Platão, o que é belo é o que se assemelha à ideia de beleza que possuímos. Platão tem uma concepção da realidade como formada por dois estratos: o mundo perfeito das ideias e o mundo transitório, o mundo precário dos sentidos. Então, o que há no mundo dos sentidos, as particularidades do mundo do sentido, elas refletem um ideal de perfeição que está no mundo das ideias. Por isso que Platão diz que a arte é uma imitação. Quando um pintor pinta um quadro referente à natureza, existe a natureza, ele imita na sua produção artística essa natureza, na sua pintura, e essa natureza que serviu de inspiração para o artista, ela mesma é um reflexo de uma natureza ou de uma expressão da natureza perfeita que existiria no mundo das ideias. Então a arte seria a imitação da imitação, porque a própria realidade de uma expressão da natureza já é uma imitação, é um dado particular de uma realidade que existe com perfeição no mundo das ideias, e o artista agora, olhando essa cópia imperfeita do mundo perfeito das ideias, produz a sua arte também. Essa é a razão pela qual Platão não valoriza muito a expressão da arte no espaço da vivência social, com exceção da música, que ele vê uma importância muito decisiva e fundamental para a formação do ser humano. Portanto, em Platão, a ideia da arte está ligada muito à nossa memória de uma beleza perfeita inserida em nós e que estaria presente no mundo imaginário das ideias. E quando nós olhamos as coisas e dizemos que ela é bela ou deixa de ser bela, é porque temos esse padrão introduzido em nós que vem do mundo perfeito das ideias. Mas se olharmos para um outro filósofo, apenas para criar um contraponto, Hume, nós vamos ver em Hume a ideia de que a beleza é produto de uma experiência cultural. Então, cada sociedade vai produzir a sua reflexão acerca do que é belo e acerca do que não é belo. Então, em cada momento histórico, esse conceito de beleza, que se expressa através da arte, pode sofrer variantes e transformações, porque cada sociedade terá os seus níveis de interpretação do mundo e da realidade, e esses níveis de interpretação do mundo e da realidade
podem ressignificar ou reconfigurar sentidos de beleza ou sentidos de veracidade das coisas. Essa questão em Hume, portanto, é mais colocada na subjetividade dos intérpretes para definir o que é a beleza de uma obra de arte, enquanto que em Platão haveria até um padrão elevadíssimo no mundo das ideias, da expressão da beleza, e quanto mais estivéssemos próximos desse padrão colocado no mundo das ideias sobre a beleza, melhor poderíamos compreender de fato o que ela é, e assim ter uma perspectiva que fosse até mesmo universal da existência de padrões de beleza para definir a arte. Em Kant, eu gostaria de destacar Kant aqui nessa hora, ele observa que há aspectos universais na percepção estética, sim. Esses aspectos universais estariam ligados, por exemplo, à questão dos órgãos do sentido. Todos os seres humanos são portadores de órgãos de sentido, da visão, a audição. Isso já daria uma universalidade para compreender o objeto da arte. A imaginação seria outro elemento importante aí. A arte sendo concebida por esse processo de imaginação. Não exatamente um processo de lógica, mas um processo de sensibilidade dos sentimentos diante da realidade, uma produção a partir dessa sensibilidade. E a partir do momento em que esse mundo de arte é constituído, é estabelecido, ele não deve ser examinado por um rigor de posicionamento lógico, mas ele deve ser examinado, visto e pensado a partir do prazer propiciador daquele que tem contato com a arte, seja uma música que possa tocar os sentimentos, seja a beleza de um quadro que retrata de forma magnífica pormenores da natureza. Qualquer que seja a manifestação artística, ela pode estar voltada para o elemento da afirmação do prazer. E esse prazer gerado em escala mais global, um grupo de pessoas bem expressivos em contextos sociais diferentes, observando uma determinada manifestação de arte, tendo um sentimento que fosse unificado ou aproximado no seu sentido de expressão, isso significaria, com toda certeza, um potencial de universalidade presente na arte. A universalidade dos juízos estéticos podem estar, portanto, aí em Kant associado a essa questão da universalidade do sentimento de prazer que uma sinfonia pode causar, ou que a beleza de um poema pode também traduzir-se em nós. Hegel é um outro pensador importante nessa questão da estética, e ele tem a noção da beleza como produto do tempo histórico, similar à concepção proposta por Hume. Então a noção de beleza é definida pelo processo do tempo histórico. É ele que define essencialmente o que é beleza. A beleza da arte estaria em Hegel na capacidade que a arte tem de sintetizar um tempo histórico. Então o sentido de beleza para ele é bem definido. Quando uma manifestação artística é capaz de sintetizar um tempo histórico, evidenciando o espírito daquele tempo, a lógica de funcionamento daquele tempo, sintetizando os sentimentos que permeiam aquela realidade social de tal maneira que aquela obra de arte pode ser vista como uma expressão legítima de uma temporalidade, de uma experiência civilizatória, aí a arte alcançou um patamar elevado do seu significado mais adequado, do seu significado mais valoroso, do seu significado mais importante. A arte não é apenas fruição para Hegel, mas uma evidência da evolução das civilizações. Na arte nós podemos entender e aprender como as civilizações vivenciaram seus tempos históricos e como esse processo de vivência social da humanidade se desenvolveu. Então a arte seria um processo didático de ensinar o que é o ser humano e como ele se constituiu em tempos diferentes da sua existência no espaço terreno. A arte aí seria um elemento, um instrumento fundamental de compreensão do humano em si e do humano que se revela na perspectiva da experiência histórica em que ele se insere. E Hegel também diz que a percepção da beleza é uma construção social. O mundo cultural das civilizações produz percepções sociais que são aceitas pelo amplo pela ampla realidade de pessoas que estão ali inseridas. Elas aceitam aquilo como uma interpretação correta do seu mundo, e essa interpretação correta
que as pessoas admitem enquanto tal, correta, do seu mundo, representaria então a possibilidade de definição adequada das coisas, do que é certo, do que é errado, do que é belo e do que não é. Então, portanto, a percepção da beleza é uma construção essencialmente social. É interessante ver como que a questão da arte, a questão da estética vai sendo pensada ao longo do processo das reflexões filosóficas. Iremos um pouco mais adiante.